Olá, vim falar um pouco sobre semântica cognitiva. A forma como falamos influencia em vários aspectos a compreensão de sentidos e significados. A mesma frase, dita com entonações diferentes, pode trazer significados diferentes, e a escolha das palavras também vai contribuir para a interpretação do sentido real dessa frase. Dizer famoso é uma coisa, dizer famigerado é outra coisa, mesmo que essas duas palavras sejam sinônimos. Mas qual a diferença semântica entre essas duas palavras? Vou dar um exemplo. Francisco Oco, famoso ator da Rede Globo. Veja que a palavra famoso tem um certo ar de glamour, mas tem um outro elemento nessa frase aí que ajuda a compor o sentido de famoso. Eu vou falar disso depois. Outro exemplo. José Mojica Marins, o famigerado Zé do Caixão, morreu este ano. Nesse sentido, famigerado traz um viés mais negativo para a frase. Por quê? Lembra do outro elemento que eu falei na frase anterior? Esse outro elemento é o sujeito. O sujeito também influencia na interpretação da mensagem. Na primeira temos o ator Francisco Oco, na segunda temos o diretor de cinema José Mojica Marins e o personagem mais famoso dele, que é o Zé do Caixão. Famigerado, associado com José Mojica Marins e Zé do Caixão, contribui para complementar o viés negativo da frase, porque o personagem Zé do Caixão, ele é famoso no Brasil pelos filmes de terror. A semântica cognitiva conduz a uma percepção interessante sobre a forma como usamos as palavras. Ela traz o conceito de fala metafórica. Esse conceito nada mais é que o uso de metáforas para expressar ideias e gerar associações de sentido. Mas atenção, essa metáfora é diferente da metáfora utilizada nas artes, como literatura, poesia, música, cinema, etc. Essa fala metafórica está mais associada ao nosso conhecimento de mundo, porque a forma como a gente vive influencia nossas escolhas lexicais, isto é, a forma como a gente usa as palavras. Essa fala metafórica também é chamada de expressão metafórica. Por exemplo, um exemplo dessas expressões metafóricas pode ser visto numa formatura de faculdade. Vamos ver como acontecem essas expressões metafóricas nesse contexto de formatura. Nessa ocasião, todos usam termos associados a um longo e árduo percurso. Eles utilizam frases como nossa caminhada, a estrada que percorremos, o início de uma jornada, o final de uma jornada, tudo relacionado, tudo trazendo essa ideia de um longo caminho cheio de desafios. Nesse sentido, as dificuldades da vida e do cotidiano são associadas a desafios dignos daqueles enfrentados pelos antigos gladiadores do Coliseu de Roma. Outro exemplo, uma pessoa que está passando por um tratamento quimioterápico, ela está lutando contra o câncer. Uma mãe que criou os filhos sozinha, ela se torna uma guerreira. Geralmente isso envolve passar por momentos difíceis. Essas expressões metafóricas trazem a ideia de que a pessoa passou por momentos difíceis, mas que ela conseguiu prosperar, que ela conseguiu superar esses desafios. Geralmente utilizamos a expressão metafórica sem nos dar conta disso, e ela costuma trazer uma ideia pronta na nossa cabeça. Ela traz esse conceito de evocação de frames, como exemplo que eu usei da faculdade, da formatura, né? Então, se eu digo uma nova jornada se inicia, o que lhe vem à cabeça? Geralmente, quando a gente ouve essa frase, uma nova jornada se inicia, a gente já interpreta na hora, quando uma pessoa te diz isso, né? Você já interpreta na hora que essa pessoa vai passar por um momento de mudança na vida dela. Ela vai começar um trabalho novo, uma profissão nova, vai passar a viver junto com outra pessoa, enfim, vai trazer uma nova perspectiva para a vida dela. Então esse conceito de frame, ele diz que cada palavra é igual a um frame. Aqui a gente pode fazer uma analogia com o cinema. Um frame no cinema,
Ele é uma unidade de tempo que compõe uma imagem de 1 segundo de movimento. Ou seja, para você ter 1 segundo de movimento, você precisa de 24 imagens estáticas, que esse é o mínimo que o nosso olho humano precisa para poder ter essa ilusão de movimento. O mesmo acontece com as palavras. Cada palavra na frase tem um sentido que lá no final ela vai trazer um significado. Então, se você muda as palavras de uma frase, você vai mudar convenientemente o sentido dela. Aqui a gente pode fazer uma associação de contexto semântico muito específico do Brasil. Veja bem, o conceito de coronavírus, coronga. Ele só faz sentido no Brasil porque existe uma paronímia entre as palavras coringa e corona. Isso se deve a uma semelhança, a uma coincidência do lançamento do filme do Coringa ter se dado próximo às primeiras chegadas da notícia do coronavírus na China. Essa paronímia só é possibilitada pela língua portuguesa, porque no original se diz Joker, que não traz nenhuma associação, traz nenhuma semelhança fonética com a palavra corona. Falando de forma bem empírica, no Brasil existe um hábito de corromper o nome das coisas para demonstrar descontentamento ou desrespeito com essa coisa. Um exemplo muito típico disso é o presidente Bolsonaro, que é chamado pelos seus opositores de Bozo. Essa palavra Bozo imediatamente já nos remete a um palhaço, a um personagem, a persona de um palhaço dos anos 80, muito famoso no Brasil, que trabalhava com programas infantis. Porém, nesse sentido, Bozo não se remete ao chamar o presidente de Bozo, você não quer dizer que ele é o Bozo da TV. Você está remetendo a ele a figura em si de um palhaço, que geralmente traz essa relação de algo caótico, personificado pela figura do palhaço, também com algo ridículo. Isso dentro de um contexto muito brasileiro, um contexto semântico muito brasileiro. A semântica cognitiva está preocupada com a forma como a mente formula, estrutura e lida com os significados. Geralmente, como no exemplo do Bolsonaro e do Bozo. Isso envolve a atribuição de sentidos a partir de diferentes contextos. Isso significa que ela é estruturada a partir do espaço que o corpo humano ocupa. Ou seja, a mente trabalha a partir da cultura na qual você está inserido. Nesse sentido, o frame evocado ele vai atuar guiando a noção de sentido a partir do seu repertório cultural. Associação é igual ao teor de algo. Aqui a semântica cognitiva traz um conceito ainda mais interessante. Não é mais interessante. Aqui a semântica cognitiva traz um outro conceito, que esse conceito é a capacidade de categorização. Ele envolve a capacidade natural e inconsciente de identificar, classificar e dar nome às coisas. Por exemplo, garrafa de vidro, categoria garrafa de vidro. Se tiver uma garrafa de plástico, você vai ter duas categorias, garrafa de vidro e garrafa de plástico. Essa categoria ela é muito dinâmica, ela vai se expandir de acordo com a cor, material, produto que tem dentro, sempre formando novas categorias ou reformulando as que já existem. Por exemplo, garrafa de vidro da cor verde com água dentro, garrafa de vidro da cor verde com refrigerante dentro. Aí você cria novas categorias, garrafa de plástico da cor verde com refrigerante dentro. Enfim, essas categorias são bastante dinâmicas. Aí você tem a questão de prototipicidade. A prototipicidade ela vai trazer uma relação de sentido muito genérica para associar uma grande quantidade de coisas. É uma característica específica que encontra paralelos. Essa categorização é baseada na prototipicidade, que vem de protótipo mesmo, que é um modelo único na qual você vai encaixar outros modelos. Um exemplo bem clássico aqui é o pó royal. O que é o pó royal? O pó royal é fermento em pó branco que faz um bolo crescer.
A partir do momento que eu vou no supermercado e eu vejo um outro modelo de fermento em pó que seja branco e que sirva para o meu bolo crescer, eu vou chamar ele de pó royal. Então eu vou generalizar todas essas marcas de fermento como pó royal. Quando você diz pó royal, a pessoa na hora ela vai entender que está se referindo ao fermento em pó que faz o bolo crescer. Ela não precisa que você diga o nome da marca específica. Ela associa a marca à função do produto. Um outro exemplo aqui, vou tirar do cinema, que é os filmes de cowboy hollywoodianos. A gente aprendeu com esses filmes de cowboy que um homem de chapéu é um cowboy. Então quando você vai num lugar e nesse lugar você vai se referir a uma pessoa, para o seu amigo, por exemplo, e essa pessoa está de chapéu, você na hora você pode falar: ah, o cowboy ali. Quando você fala o cowboy, a pessoa já entende na hora que você está se referindo a pessoa de chapéu. Ou seja, homem mais chapéu é igual a cowboy. Você causou aí você criou uma capacidade de categorização prototípica. Acho que é só isso. Até mais.